o Atlético mais uma vez decepciona e mais uma vez decepciona em casa, né? O Atlético não tá conseguindo vencer em casa. Mais um jogo muito ruim, né? Mais um jogo muito ruim do Galo. O primeiro tempo foi horroroso, o segundo tempo deu uma melhoradinha com algumas alterações do Sampaoli, com uma mudança de forma de jogar, mas muito, muito, muito longe do que se espera efetivamente. Agora, em relação a Sampaoli, é aquela ressalva que a gente tem que fazer sempre. Tá trocando de treinador em setembro. É isso aí mesmo. O time vem assim desde o início do ano. Do dia pra noite o cara não vai mudar tudo, não. Então, assim, eu acho que o Sampaoli, sempre fiz várias ressalvas em relação a ele. Não sei se ele não era nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, nem o quarto nome do Atlético. A torcida do Atlético fez a pressão. A torcida do Atlético quis o Sampaoli, ele veio. Agora é dar tempo pro cara trabalhar também. Não adianta ficar cobrando dele no segundo jogo dele que o time vai mudar da água pro vinho. Não vai. Não vai. Não é assim que se faz futebol. E o cara não é mágico. Não é o cara que vai chegar aqui com a varinha de condão, instalar o dedo, sei lá, e as coisas vão acontecer. Não é assim. Isso é treinamento, isso é jogo. O Atlético agora vai ter jogo em cima de jogo, é viagem, é jogo fora, jogo em casa. Então, assim, tudo isso é treinamento. Se não der tempo pro cara, se começar essa pressão em cima dele, tem que jogar bem, tem que mudar. Claro que daqui a pouco tem que acontecer isso, senão o cara não se justifica ele tá aí. Claro que tem que acontecer, mas não é do dia pra noite. Não é estalando o dedo que as coisas vão acontecer. Eu vejo torcedor do Atlético que estava esperando já no clássico com o Cruzeiro que ia ser outro time. Não tem como ser outro time. Você nota uma mudança ou outra aqui ali na forma de jogar, na parte de mais de empolgação e tal, mas não tem como mudar. Não é assim que funciona. E hoje muito menos também. Esse time é o time do Cuca. É a forma de jogar do Cuca. Foi um trabalho muito ruim do Cuca no Atlético. Então, se não der tempo pro cara, se começar a pressão exagerada, daqui a pouco vai dançar também, vai dar tudo errado. Então, olha, deixa o cara trabalhar. É ruim, é assim que é. Você mudar o treinador em setembro, é assim que acontece. O planejamento do Atlético foi uma coisa horrorosa esse ano. Vou falar que não teve, não, porque teve e foi tudo errado, foi tudo ruim. Então, vou manter o Cuca, chegou em setembro, tira o Cuca, agora paga o preço. Bom, pelo menos alguém vai sair feliz hoje da nossa transmissão, que pode ganhar uma camisa do Galo, presente da Estação Esportes. O nosso sorteio vai acontecer no fim da jornada, dá tempo de você participar. Entra no aplicativo de Tempo Esportes, aliás, no aplicativo de O Tempo. Você não baixou o aplicativo ainda? Baixa o nosso aplicativo, vá lá na aba de promoções, aqueles 3 risquinhos no alto, no canto esquerdo do seu celular. Apertou ali, você vai ver a aba de promoções e vai ver a promoção lá. Clica que você vai estar participando e você vai estar concorrendo a uma camisa do Galo. Domingo triste pra gente, mas pelo menos alguém vai sair feliz que pode ganhar uma camisa do Galo. Bom, Mabi ainda tá aí embaixo, Mabi? A Mabi tá aqui em cima já. Mabi tá aqui em cima aqui com a gente. Bom, deixa eu passar aqui na galera, porque o chat aqui tá fervendo aqui o chat. Nem sei se eu vou conseguir acompanhar o ritmo do chat aqui da galera aqui, ó. Mas vamos lá, ó. O Jackson Ferreira tá dizendo: vocês vão ficar passando pano pra esse Lianco até quando? Tá dizendo que é zagueiro de Instagram, o Lianco. Se não fosse... O Jackson está dizendo que se não fosse a expulsão infantil do Zé Ivaldo, o Santos poderia até ter vencido esse jogo, que o primeiro tempo do Santos foi melhor. Bom, duas boas participações aqui que vão gerar bons comentários aqui para o Seabra. Primeiro eu queria que você falasse aqui do Lianco, o Jackson falando a respeito aqui do Lianco. Você concorda com ele? Porque não, o Lianco é um cara que a galera gosta muito. O Lianco chegou até a ser falado aí pra seleção. Como nós que estamos falando só, não. Eu acho o Lianco bom zagueiro, sim. É o Luizinho? Não, muito longe disso. Não é o maior da história. E aí a gente até falava sobre isso, a questão de ser ídolo, não sei o quê. Eu acho que o Lianco tá longe ainda. É um cara que tá caminhando para isso. Tem bola, tem essa coisa eu acho que muitas vezes, e agora ele perdeu a mão aí no clássico, inclusive, eu acho que muitas vezes ele perde a mão nesse personagem de querer provocar, de querer ser o... Porque quando ele faz isso, obviamente ele tá jogando pra galera do Atlético, né? Ele tá jogando pro atleticano. O atleticano adora que ele vai falar alguma coisa em relação ao Cruzeiro, principalmente, em relação aos rivais, e ele faz muito isso, de rede social e tal. Então o atleticano adora.
E eu acho ok até certo ponto. Acho que é legal, provocaçãozinha aqui, outra ali, uma brincadeira e tal, mas às vezes perde a mão e fala bobagem, como fez agora no Clássico. Tanto que ele foi lá e apagou depois a besteira que ele escreveu. Mas enfim, acho o Lianco um bom jogador, acho o Lianco um bom zagueiro, sim. E se você pegar hoje no elenco do Atlético, quem é que seria o jogador para assumir o lugar do Lianco? Tira ele do time então, beleza. Aí entra quem? O Ivan Roman ou o próprio Vitor Hugo, que jogou hoje, passou de liso, né? Não tem muito o que falar dele, se foi bem, se foi mal. Foi ok. Mas aí põe o Ivan Roman, que é garoto, que tá aí, bom, pelo menos até dá mostras de que pode ter um bom futuro, mas futuro, não presente. Ele ainda não tem um presente. Então, assim, sinceramente, não, é o Sampaoli aqui? Não, né? Não me parece ser ele, não. Tá parecendo aquele preparador físico dele, né? Mas aí voltando na questão do Lianco, assim, além de eu achar ele um bom zagueiro, no elenco do Atlético hoje não tem outro. Então você vai tirar e vai botar quem? Quem vai ser o zagueiro titular para assumir a posição ao lado do Júnior Alonso? Não vai. Então, assim, calma, gente. Errou, o Lianco errou hoje. Fez uma lambança ali, não precisava ter feito aquele pênalti. E aí hoje, com câmera para tudo que é lado, com VAR, não adianta o jogador querer colocar um pezinho aqui, dar uma puxadinha ali. Antigamente, na nossa época, né, Jaime, você vai se lembrar, o pau quebrava dentro de campo, as coisas aconteciam e ninguém marcava nada. Por quê? Porque não tinha VAR. A gente via, às vezes, na televisão, mas a televisão não podia interferir. Então você fala, foi pênalti ali que o juiz não deu e tal, você está vendo claramente e tudo. Hoje não existe isso mais. Então não adianta você querer, vou dar um totozinho de mão aqui, vou passar o pé aqui, não sei o que ninguém vai ver. Hoje tem câmera para tudo que é lado. Então o que o Lianco fez ali foi uma bobagem, né? Ele botou o pé para o jogador do Santos tropeçar, pênalti claríssimo, marcado, inclusive não precisou nem do VAR, né? Porque foi marcado tão claramente que o Bruno Arleu botou na cauda. O próprio Lianco não reclamou, sim. Né? Você dá sempre uma reclamadinha, né? Mas o cara, ele sabe que ele fez o pênalti. Bom, você concorda que se não fosse a expulsão do Zé Ivaldo, o Santos poderia até ter vencido o jogo, como disse aqui o torcedor? Poderia, mas também não é. O segundo tempo, até enquanto o Zé Ivaldo esteve em campo, no segundo tempo, o Santos meio que deu uma apagada no jogo também. Sim. Primeiro tempo, ok, o Santos foi melhor. O Zé Ivaldo foi expulso aos 9 minutos. Isso, até ali. E logo ali depois também, o Santos estava apagado até então. Depois teve algumas boas chances e tal, mas o jogo foi muito equilibrado aí. Então não vou dizer que o Santos também, se não fosse a expulsão do Zé Ivaldo, claramente o Santos poderia ter vencido. Colocar os dois, colocar em vez de um volante à frente dos zagueiros, colocar dois volantes, foi uma coisa que controlou a liberdade que o Neymar teve no primeiro tempo. Foi, né? Deu uma segunda. O Neymar teve muita liberdade no primeiro tempo, coisa que no segundo tempo ele não teve. E teve um Igor Gomes mais centralizado, o armador, que um torcedor aqui pediu no Galo no primeiro tempo, o Igor Gomes foi esse armador no segundo, tá? Então, assim, o Sampaoli fez mexidas, tirou o Coelho do lado esquerdo, botou do lado direito, o Scarpa estava aberto lá pelo lado direito, ele trouxe para o lado direito para se associar aqui ao Coelho. Então, assim, ele mexeu, né? E a gente está vendo aí os melhores momentos do jogo. Ele mexeu no time, né? É difícil, né, Jaime, falar assim, mas se isso tivesse acontecido, se aquilo ali tivesse acontecido. O Santos poderia ter vencido o jogo? Poderia. O Atlético poderia ter vencido o jogo? Poderia. Não teve ninguém no jogo hoje, nenhum dos dois, foi amplamente superior e arrebentou com o outro. Não, foi um jogo equilibrado, foi um jogo até certo ponto ruim de ver. É um jogo muito pegado, um jogo de muita pouca alternativa, muita marcação. Então não foi aquele jogo aberto, lá e cá. A reta final aí teve mais espaço em campo, porque a turma começou a se mandar mais de uma forma mais maluca, né? E aí tanto o Santos quanto o Atlético deram mais espaço. Mas não é nada de poxa, o Santos poderia ter vencido o jogo com o Zé Ivaldo, ou o Atlético poderia, qualquer um dos dois poderia ter vencido o jogo com ou sem o Zé Ivaldo também. Mas eu não vi. Eu acho que a expulsão do Zé Ivaldo obviamente ajudou o Atlético, porque deu mais espaço e deu uma embolada no sistema defensivo do Santos, que estava bem postado. Até os caras entenderem ali o que estava acontecendo, tanto que a expulsão foi aos 9 e o gol foi aos 13. Então, enquanto o Vojvoda estava mexendo ali, estava tentando recompor o sistema defensivo, o Atlético foi lá e aproveitou. Depois que eles se entenderam ali no sistema defensivo do Santos, acabou, né? Aí já não tinha mais essa facilidade que teve logo na expulsão, né?